Nesse vídeo vamos aprender a utilizar uma das funções mais interessantes do Logo, que permite interagir com o usuário. Ele permite apresentar textos para o usuário, mensagem de texto para o usuário, utilizando a própria tela do Logo que ele tem ali na frente. Para isso, vamos aqui nas funções especiais e vou selecionar dentro da pasta miscelânea a função mensagem de textos. Clico nela, agrego ela na minha área de trabalho. Observem que ela só tem uma entrada, que é a do enable, que ativa essa mensagem de texto. É quando a gente quer que essa mensagem de texto seja apresentada. Então, nesse caso, vou adicionar um botão e vou chamar esse botão de colocar o próprio botão de início. Vou conectar no enable e vou energizar. Perfeito. Dessa forma, cada vez que o botão de início seja apertado, uma mensagem de texto será apresentada ao usuário. Vamos configurar essa mensagem. Então, observem que na minha janela já apresenta dois conteúdos que eu poderia apresentar na tela, que são os conteúdos dados pelo meu contador e pelo meu timer. Então, eu posso, por exemplo, selecionar o contador. Eu tenho alguns valores que ele apresenta. Um dos valores mais interessantes do contador é o valor propriamente dito da variável que está sendo contada. Então eu posso adicionar, aqui insertando esse parâmetro, e agora nesse campo verde, que é a tela que o usuário vai observar, ele vai apresentar a variável contador que já está no meu programa, que a gente tinha colocado nos vídeos anteriores. Então eu posso colocar esse parâmetro aqui, por exemplo. Então eu posso falar aqui contador igual, e vai ter o valor do contador agora apresentado aqui para o usuário. A tela verde é o tamanho da tela do display que temos no logo, uma tela bastante pequena, tempo reduzido, então temos que utilizar ela de uma forma bastante sucinta. Uma forma interessante também de adicionar informações eu quero, por exemplo, conhecer valores exatos das minhas entradas digitais ou análogas. Para fazer isso, eu posso, por exemplo, colocar o que eu sabe, o valor do I1, que pode ser alguma entrada, ou posso colocar o nome da entrada específica. O valor do I1 eu vou encontrar aqui no menu, posso colocar insertar on-off, que são os valores análogos e digitais, e ele já me apresenta as duas entradas que eu tenho no meu programa, a I1 e a I2. Vamos colocar a I1, e ele vai, quando ele está desligado, apresentar off. Eu posso mudar esse valor como desligado, ou um D, ou alguma outra referência que simbolize que está desligado, e um on, eu posso mudar ele para, por exemplo, agora ser uma palavra, e um on pode ser um desliga, desligado e ligado. Andaria aqui ok, e observem que agora ele ocupa esse trecho do meu texto. Então, o valor de I1 vai estar aqui atrelado a o I1. Observem que aqui nessa tela também apresenta uma tela um pouco diferente, um pedaço do trecho que é uma tela em azul. O logo permite que você apresente também outras linhas, outras mensagens de texto na mesma tela. Então, as mensagens de textos que estão aparecendo aqui serão as mensagens de textos principais, e as mensagens de textos que aparecem aqui serão as mensagens alternativas. Ele vai alternar entre uma tela e outra. Para alternar isso, nós podemos colocar aqui linha por linha e selecionamos todas as linhas da minha tela. Desse sentido, então, o logo alternaria entre a janela, apresentaria essa informação que está na área verde, para apresentar a informação que está na área azul. Então eu posso mudar, por exemplo, unicamente para que ele mude os valores da linha 3, 4 e 5, que é onde está o valor de 1 e o valor de 1. E aqui eu vou colocar agora o valor de I2 e vou adicionar, clicando aqui no on-off de novo, a entrada I2. Agora eu deixo o texto on-off original para a gente ver a diferença. Com isso, a gente já tem duas telas programadas que o meu usuário vai encontrar. Observem aqui que eu posso adicionar símbolos, caracteres especiais, entradas análogas, gráficos, ou apagar algum tipo de elementos, símbolos,
escala de tempo ou editar manualmente seus textos. Do lado esquerdo, aqui na destinação da mensagem, a gente pode colocar o logo TD e o logo display. Nesse caso, vamos supor que só temos o logo display, então eu seleciono meu logo display como único elemento para apresentar os dados. Feito isso, verifico que o meu texto esteja correto e dou clique em OK. Para visualizar o texto, inicializo a simulação. A simulação, vocês veem que o meu texto, a minha função SF03 está atrelada ao botão de início, então eu vou dar clique no início. E observem que quando eu clique, ele me apresenta o texto que eu tenho. Observem que ele me mostra o valor de 1 é ligado e em instantes de mudar para valor I2, no caso de 1. Se eu modifico o valor, na hora que eu modifico, o usuário veria aqui na simulação rapidamente como ele está sendo mudado, já que o valor de 1 e 2 está sendo mudado. O valor de 1 continua ligado porque é aquele que está atrelado ao meu texto. Quando eu desligo ele, o texto desaparece para o usuário. Então, cada vez que eu ligo, vai me apresentar o valor do contador, nesse caso o contador 10. Se eu aumento ou modifico o valor do I2, esse contador começaria a mudar os valores adequados. Nesse caso, meu contador também está atrelado ao botão I1, então por isso ele fica resetado de forma contínua enquanto eu vejo o texto. Mas eu consigo ver que dessa forma eu apresento para o usuário as informações que eu considero mais relevantes. Então eu posso ter várias telas dependendo do estágio do meu processo. Eu posso ir apresentando para o usuário o que está acontecendo. O motor foi ligado e precisamos de um alarme para verificar tal condição de temperatura. A temperatura atingiu uma condição não desejada. A gente pode apresentar essas informações para o usuário. Essa é uma ferramenta bastante útil e uma das versatilidades do logo.